E aí, tudo certo? Vamos dar sequência então à correção das questões do vestibular da URGS de 2020. Se está chegando agora aqui no canal, se inscreve, deixa um comentário, curte o vídeo aí, para eu saber que tem um público interessado. No último vídeo eu me atrapalhei no final, terminei de maneira meio abrupta, né? Mas assim, na questão 10, então, que falava sobre a Mary Wollstonecraft, que está falando sobre a reivindicação dos direitos da mulher, a resposta certa então era iluminismo, porque essa é uma das filósofas iluministas. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, vai aparecer aqui no card, aliás, tem várias coisas que eu vou comentar aqui que eu já gravei em outros vídeos falando sobre isso, então vai aparecer nos cards aqui em cima, então fica ligado, porque aí, caso seja um assunto que não domines bem, assim que precise aprender mais um pouco, vai ter a informação mais completa em outro vídeo. Vamos para a questão 11, uma questão bem sacana da banca da URGS, porque eles pegaram e misturaram vários acontecimentos históricos da Revolução Francesa para deixar mesmo o candidato com dúvida. Então era aquele candidato que pegou e estudou detalhes mesmo da Revolução para conseguir acertar aqui. Vamos lá, questão número 11. Considerando o contexto histórico e os desdobramentos da Revolução Francesa, assinale a alternativa que caracteriza a Era Napoleônica. Ó, um detalhe aqui. O que eles querem que marque é a alternativa que fala sobre a Era Napoleônica, aquele período 10 anos depois do início da Revolução Francesa. Então tem que se ligar no que eles estão pedindo na questão. Letra A. Consolidação da Revolução Burguesa na França por meio da contenção dos inimigos internos, monarquistas e jacobinos e sua expansão para a Europa. É essa a resposta certa. O Napoleão consolida a Revolução Francesa, que é uma revolução da burguesia. Lembrando, o conceito de revolução é sempre bom lembrar, né? Porque se usa esse conceito de maneiras não muito corretas. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas assim, revolução é quando tu muda a base de uma estrutura social. Então, a estrutura social do antigo regime, que existia antes da Revolução Francesa, era uma base social centrada numa realeza absolutista, numa nobreza. E aí, com a Revolução Francesa, a nobreza sai de cena e entra a burguesia. Então, a gente tem uma revolução, uma mudança radical nesse sistema. Então, a Revolução Francesa, de fato, é uma revolução, tá? E é uma revolução burguesa, uma revolução conduzida pela burguesia. O Napoleão, sim, ele contém os inimigos internos, ele contém aqueles que ainda eram monarquistas, que defendiam a volta da realeza, ele ainda consegue conter os jacobinos, aqueles que tomaram o poder ao longo da Revolução, e ele vai acabar se expandindo por toda a Europa. Então essa é a resposta correta. Mas vamos ver as outras para o candidato que ficou em dúvida porque que outra não está certa. Letra B. Retorno da monarquia absolutista ao poder. Não ocorre esse retorno na era napoleônica, por intermédio da extinção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Essa extinção também não ocorre. Letra C. Ascensão política das camadas populares, conhecida como sans-culottes, né? Aqueles que eram da camada mais simples da população do terceiro estado, o que provocou a radicalização do processo. Não, isso não ocorreu. Tá? Os sans-culottes nunca chegaram ao poder. Letra D. Fim do antigo regime e implementação da monarquia constitucionalista inspirada nos ideais jacobinos. Bom, fim do antigo regime, fim do regime absolutista, tá? Isso ocorre com a Revolução Francesa, mas isso não é na era napoleônica, é antes. E a implementação da monarquia constitucionalista. Bom, quando ocorre a Revolução Francesa, há a extinção da monarquia. Né? O Napoleão depois retorna como um monarca, mas isso já ocorreu em períodos diferentes. Tá? O fim do antigo regime foi lá em 1789. A implementação de uma monarquia ocorre depois, inspirada em não é inspirada em ideais jacobinos. Então essa questão está misturando um monte de ideias diferentes para confundir a cabeça do candidato. E a letra E, início da Assembleia dos Estados Gerais, isso foi antes da Revolução começar, repressão aos monarquistas, uma coisa não fecha com a outra, e derrota da primeira coligação europeia antifrancesa. Não, tá errada essa questão que ela, de novo, mistura vários acontecimentos da Revolução para confundir a cabeça do candidato. Questão 12. Com relação às dimensões políticas, econômicas e sociais da escravidão na formação do Estado brasileiro no século XIX, então nos anos 1800, considere as seguintes afirmações. Número 1. A proibição do tráfico de africanos, colocada em prática em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá certo, ocasionou um aumento do fluxo interno de escravizados oriundos da região norte para atender a demanda de mão de obra nas lavouras cafeeiras do sudeste. Sim, está correta essa questão. Tá, ela podia trazer mais informações,
mas né, o que o candidato tem que se ligar é se o que está falando na frase está correto. Ah, está faltando informações. Bom, aí a prova teria cada uma dessas afirmações teria 20 páginas, né? Porque para colocar tudo ele não teria como. Então não vai se ter todas as informações, mas podia dizer ali também que veio de outras partes, não só da região norte. Observe que quando eles querem induzir o candidato ao erro, aparece ali oriundos exclusivamente da região norte, oriundos somente da região norte, e isso não aparece, tá? Então, está dizendo que eram oriundos da região norte, mas também podiam ter vindo de outras regiões. Aqui está tudo certo, tá? Nessa número 1. Número 2. As ameaças internacionais de grupos e entidades abolicionistas, porque havia entidades abolicionistas não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, motivaram esforços de defesa do regime escravista. Sim, aqueles que queriam manter a escravidão se uniram. Enquanto tinha os abolicionistas unidos, tinha os escravistas unidos também em defesa da manutenção da escravidão, articulando interesses comuns de setores da elite brasileira com comerciantes da América Hispânica, da América Espanhola e dos Estados Unidos. Sim, esses caras dialogavam entre eles, trocavam ideias entre eles e ganhavam força entre eles. Então essa daqui também está correta. Número 3. A dinâmica do mercado externo e o desenvolvimento do capitalismo industrial tornaram consensual na elite política imperial o apoio ao fim da escravidão, aproximando Luzias e Saquaremas durante a chamada Grande Conciliação ocorrida no Segundo Reinado. A URGS adora colocar em pauta ali questões que são muito difundidas em fake news e em versões históricas bem atrasadas. Então, ela coloca isso para confundir a cabeça do candidato, porque a URGS não quer dentro da universidade aquele candidato que acredita em fake news. Tá? Então, essa número 3 aqui era para pegar aquele candidato que acredita no que ele vê no WhatsApp, que acredita no que ele vê em algumas postagens do Facebook, do Instagram, sei lá onde mais. Então, esta aqui está errada, tá? Essa ideia de que houve uma grande conciliação e que toda a sociedade brasileira lutou pelo fim da escravidão e por isso a escravidão acabou com a maravilhosa princesa Isabel assinando a Lei Áurea e libertando todos os escravos. Olha só que linda essa história, né? Parece um conto de fadas. Isso não aconteceu, tá, gente? A história não é conto de fadas. Aqui essa questão está errada, tá? Não houve essa grande conciliação. No caso, as dinâmicas que houve do mercado externo foi mais por pressão no caso da Inglaterra, não porque também a Inglaterra era boazinha, como muito se pinta por aí, né? Mas porque a Inglaterra tinha interesses. A Inglaterra não queria que a escravidão permanecesse no Brasil porque eles queriam baratear o custo do açúcar deles lá nas Antilhas, né? Que também era feito, só que lá era com produção de mão de obra livre. Então, na verdade, era por um interesse econômico, não tinha nada a ver com um interesse humanitário pelo fim da escravidão, tá? Então aqui está certa a número 1 e a número 2, a resposta é letra D. Aqui uma questão de história do Rio Grande do Sul. A URGS sempre coloca questões de história do Rio Grande do Sul, porque afinal de contas ela é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então ela quer valorizar a história do nosso estado, mas isso a gente não estuda na escola, né? Porque os livros didáticos, enfim, eles trazem informações que abrangem o país inteiro. E essas revoltas que aqui estão, elas não são revoltas de grande importância para o resto do país, elas foram revoltas mais centradas na região sul mesmo. Então, a questão fala de duas revoltas, a Revolução Federalista e a Revolução de 1923. Lembra que agora há pouco eu falei que a Revolução Francesa foi uma revolução? Pois é, essas duas revoluções não foram revoluções, tá? Porque a ideia de revolução, como eu falei, é tirar aquele grupo que está na base da estrutura da sociedade e colocar outro. E aqui não há essa mudança, então não foi revolução, é mania de gaúcho de dizer que tudo aqui foi revolução. Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Revolução de 1933, 23, nenhuma delas foi revolução, tá? Porque revolução muda o grupo social no poder, e não houve essa mudança em nenhum momento na história do Rio Grande do Sul, tá? Então, por mais que tenha ganhado esse nome por causa que era o nome utilizado na época, tá? Nenhuma dessas é revolução. Mas vamos entender o que foi cada uma delas. Vamos na ordem cronológica. A primeira, então, a Revolução Federalista. Essa revolução aconteceu logo depois da proclamação da República, tá? Lembrando, acontece a proclamação da República, a gente tem o Deodoro da Fonseca assumindo como primeiro presidente, o Floriano Peixoto era vice dele. O Deodoro da Fonseca sofre uma grande pressão da Marinha, tem a revolta da Armada e ele acaba renunciando e daí assume o Floriano Peixoto. E é no governo do Floriano Peixoto que vai acontecer essa revolta aqui no Rio Grande do Sul.
A revolta era entre partidários do Partido Republicano Rio-Grandense, os pica-paus, contra o Partido Federalista dos Maragatos. Quem estava no poder no Rio Grande do Sul naquele momento era o Júlio de Castilhos, que queria permanecer com seu governo autoritário aqui no Rio Grande do Sul. O Gaspar Silveira Martins queria se opor a isso, então começa uma revolução nesse sentido, tá? Pela retirada do Júlio de Castilhos do poder. E é por isso que não é uma revolução, porque na verdade aqui são dois ligados à elite do Rio Grande do Sul, então se saísse um e entrasse o outro, daria o sistema político não alteraria. O Júlio de Castilhos ele vai ter o apoio do presidente, do Floriano Peixoto, e o Gaspar Silveira Martins vai ter apoio daqueles que eram contra o Floriano Peixoto, que era uma parte significativa da Marinha Brasileira. Essa revolta ela acaba se espalhando também por Santa Catarina e Paraná. As forças ligadas então ao presidente da província, como ele é chamado naquela época, o que hoje a gente chama de governador, as forças então ligadas ao Júlio de Castilhos, com o apoio do presidente Floriano Peixoto, conseguem sufocar a revolta e eles vencem. O Júlio de Castilhos permanece ainda no poder até a sua morte. Quando o Júlio de Castilhos morre, quem assume o poder no Rio Grande do Sul é um cara do mesmo partido, do Partido Republicano Rio-Grandense, que é o Borges de Medeiros. E aí você já deve ter visto aqui que essa vai ser a guerra dos chimangos e maragatos, porque o Borges de Medeiros, o Ramiro Barcelos, ele escreveu um poema chamado Antônio Chimango, que era um poema falando sobre o Borges de Medeiros, porque Antônio Chimango, porque era Antônio Borges de Medeiros, então os chimangos vão ser aqueles que eram os partidários do Borges de Medeiros. Do outro lado a gente vai ter os maragatos do Partido Federalista. Agora, quem queria assumir o poder era o Assis Brasil. Bom, o Borges de Medeiros ele já estava no poder desde 1913, então já estava no poder há 20 anos, e aí eles, na eleição de 1923, tinha esses dois candidatos, Borges de Medeiros e Assis Brasil. E como acontecia no resto do país, as eleições nessa época eram fraudulentas. E não acontecia muito diferente aqui no Rio Grande do Sul também. Tá? Então, o Borges de Medeiros vence de novo a eleição. Como havia fraude, a gente não sabe se de fato ele venceu ou não, ou se foi tudo manipulado, mas o Assis Brasil não concorda e pega em armas contra, então, o Borges de Medeiros, que na época não tinha o apoio do Arthur Bernardes, que era o presidente. Então, agora era a chance então deles tomarem o poder do Borges. Mas, ao longo da Revolução, o Borges vai negociar com o presidente da República e vai conseguir, então, apoio e vai vencer a Revolução. Só que daí eles vão fazer um acordo político lá no final, né, para que esse vai ser, então, o último mandato do Borges de Medeiros e depois o Borges não vai se candidatar mais e aí vai mudar um pouco a cara desse sistema eleitoral no Rio Grande do Sul. O Borges vai ficar no poder até 1928, quando daí quem ganha a presidência da província, quem vai se tornar o nome que a gente chama hoje de governador, vai ser então o Getúlio Vargas, que depois vira presidente do Brasil. Tá, agora já fica fácil de entender aqui e chegar à resposta, né? Era para relacionar então os fatos históricos com qual foi o conflito. O primeiro aqui é o movimento iniciado por partidários de Gaspar Silveira Martins, conhecido como Maragatos, defendia a deposição do presidente do Estado, Júlio de Castilhos, e a realização de um plebiscito para a escolha da forma de governo. É número 1, Revolução Federalista. Segundo, movimento iniciado por partidários de Assis Brasil, que formavam oposição ao governo do Estado, contestava a eleição de Borges de Medeiros e defendia a intervenção do governo federal no Rio Grande do Sul. Número 2, Revolução de 1923. Conflito finalizado com as mudanças no sistema eleitoral gaúcho após várias tentativas de acordo mediadas pela Presidência da República. Número 2 também. E a última, conflito cuja extensão chegou a Santa Catarina e ao Paraná, onde as forças revoltosas foram contidas no episódio conhecido como Cerco da Lapa. Sim, porque a Revolução Federalista ela acaba avançando o território do Rio Grande do Sul. Então aqui é a número 1. Então vejam que, tendo algum conhecimento básico sobre essas duas revoltas, o candidato já conseguia chegar à resposta. Questão 14. Sobre a crise econômica de 1929, que iniciou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, considere as seguintes afirmações. Lembrando que foi uma crise de superprodução, né? As empresas começaram a produzir excessivamente num período pós-guerra, onde a população do mundo inteiro não tinha quantidade suficiente de financeira para conseguir absorver tantos produtos, e aí essa crise de superprodução vai aos poucos quebrando as fábricas, né, que vão perdendo também investimento.
Tá? Então vamos ver o que fala ali na 1, 2 e 3. A causa principal da crise foi o alto endividamento dos Estados Unidos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Não houve endividamento dos Estados Unidos, alto endividamento após o fim da Primeira Guerra. Por quê? Os Estados Unidos estava vendendo armas para os dois lados antes da guerra, e os Estados Unidos saem da Primeira Guerra como a grande potência mundial, porque as potências anteriores eram potências europeias que estavam destruídas após a Primeira Guerra. Então os Estados Unidos saem como um grande vencedor. Então essa aqui está incorreta. 2. A economia mundial foi rapidamente afetada pela crise, tá certo? Porque o sistema capitalista é um sistema de reação em cadeia, né? Quando um país que é uma grande potência entra em declínio, os outros vão entrando em declínio junto. Devido à redução das importações dos Estados Unidos, sim, os Estados Unidos deixou de comprar de outros países, e ao repatriamento de capitais norte-americanos que estavam em outros países. Sim, quem vivia nos Estados Unidos acaba trazendo, repatriando o dinheiro que eles tinham investidos em outros países. Então a 2 está correta. E a 3, a economia brasileira manteve-se estável graças à valorização do café no mercado mundial. Pelo contrário, o preço do café no mercado mundial estava em decadência. Porque se a gente for pensar que o mundo está em crise, quem está em crise compra várias coisas. Não compra café, né? Porque não é um produto de necessidade básica. Por mais que a pessoa goste muito de café, né? Mas enfim, ela não vai deixar de comprar arroz, feijão, enfim, para comprar café. Então, não, essa aqui também está incorreta. Então a resposta certa é a letra B. Só a número 2 é uma afirmação certa. Bom, e a questão 15, ela traz afirmações então sobre as condições históricas para a ascensão do nazismo na Alemanha, aquilo que permitiu o surgimento de um pensamento nazista alemão. Vamos ver o que fala na primeira. Um nacionalismo radical ocasionado pelo clima de revanche após a derrota alemã na Primeira Guerra e pelas sanções a que foi submetido o país. Sim, o Tratado de Versalhes, né, joga toda a culpa da guerra na Alemanha, faz a Alemanha pagar valores estratosféricos de indenização, e isso então realmente vai acelerar um revanchismo, né, uma ideia de que tem que se vingar do que aconteceu, esse nacionalismo exagerado, né, essa ideia de uma pátria alemã que tem que se vingar dos terríveis que nos fizeram perder a Primeira Guerra Mundial. Então isso sim vai ser um fator que vai levar à ascensão do nazismo. Segundo, uma profunda crise social e econômica, intensificada após 1929, com a redução da atividade industrial e o aumento no número de desempregados. Também está certo, o que já estava ruim na Alemanha ficou ainda pior com a crise de 29. E o terceiro, um disseminado sentimento anticomunista, apoiado por grupos de extrema direita e por setores das camadas conservadoras da sociedade. De novo, né, aqui a URGS traz uma questão para confundir os que acreditam em fake news, né? Porque vai dizer, né, aquela ideia de que o nazismo é de esquerda, então o nazismo não pode ser anticomunista, ele tem que ser comunista. É algumas loucuras que só brasileiro tem, né? Porque o mundo inteiro reconhece que o fascismo e o nazismo são de extrema direita, mas só o brasileiro acha que não. E só o brasileiro acha que está certo. Mas assim, de fato, o Hitler e o partido nazista vão ter um sentimento anticomunista muito declarado com o apoio de outros grupos de extrema direita, no qual eles vão capitanear esses grupos, né, e camadas da sociedade que não queriam de maneira nenhuma uma tentativa de um poder de um grupo de esquerda, vão apoiar, vão inflar as forças que vão levar o nazismo ao poder. Então, a resposta certa aqui é a letra E. 1, 2 e 3. Obrigado por chegar até aqui. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like aí e a gente se vê então no próximo vídeo.